Amém. Assim como nós cantamos, que possamos adorar o Senhor sem olhar para as circunstâncias, adorar o Senhor independente das lutas e das circunstâncias adversas. E a palavra de hoje, ela vai nesse mesmo direcionamento. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 42. Jó 42, nós vamos ler os versos 1 a 6 e também o versículo 10. Jó 42, de 1 a 6 e o versículo 10 diz assim a palavra de Deus: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem entendimento ou sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Vamos orar. Senhor Deus, nessa hora nós te pedimos, Pai, ao lermos a Tua palavra, nós, ó Deus, te pedimos, fala conosco, abra o nosso coração, ó Deus, abra o nosso entendimento, abra, Deus, a nossa mente. A Tua palavra diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Dá-nos, ó Pai, do Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra nessa noite. Fala conosco, Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos conversar hoje sobre o seguinte tema: conhecendo a Deus na hora da dor e conhecendo a dor na hora de Deus. Conhecendo a Deus na hora da dor e conhecendo a dor na hora de Deus. Nós estamos chegando ao final de um ano difícil, um ano tenso, um ano ao qual nós não tivemos outro igual, nem perto do que foi 2020 na história de cada um de nós. A pergunta no início da mensagem de hoje que eu quero fazer para você: como você está chegando ao final do ano de 2020? Como você está chegando no final desse ano? Você pode dizer que conheceu mais o Senhor, o Deus da sua vida, por causa da dor, seja ela sua ou seja ela do seu próximo? Ou você pode dizer que conheceu mais a dor por permissão de Deus nesse ano de 2020? O que eu quero tratar hoje, nesse último culto, o último culto presencial do ano de 2020, a última oportunidade que nós temos de estarmos juntos para ouvirmos a palavra, para meditarmos juntos na palavra de Deus. O tema de hoje, ele vai nesse sentido: provação, tribulação, aflição, dor, crescimento, desenvolvimento da fé, aprendizado, tudo isso misturado com um Deus que é Senhor de todas as coisas. Como tudo isso veio sobre nós e como nós
podemos colocar tudo isso em ordem dentro de nós e ficarmos em paz ao saber que a nossa vida está nas mãos de Deus. E não importa as circunstâncias, né, as dores, as lutas, o Senhor continua reinando soberano sobre um alto e sublime trono. E se nós fôssemos escrever para Deus uma carta, um depoimento, um testemunho do que foi para nós esse ano, e a gente tivesse que colocar nessa redação Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus, mas acrescentar também nessa carta o sofrimento, a pandemia, a dor, o tempo, o desgaste, o medo, a contaminação, o vírus, a febre, o isolamento, a máscara, o que nós falaríamos com Deus, se fosse para a gente expressar para Deus, conversar com Deus sobre a nossa vida, a nossa família, a nossa história, esse ano para cada um de nós, o que você teria a dizer para Deus? Nós aprendemos com Jó que toda aprovação tem um tempo determinado para começar e para terminar. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que melhor é o fim das coisas do que o início, do que o princípio delas. E fazendo assim uma colocação desse versículo para a nossa realidade, para aplicação na nossa vida pessoal, você pode dizer ao terminar o ano de 2020 que você está melhor no final do que no início. Você aprendeu alguma coisa? Será que nós aprendemos alguma coisa com as provações que nos veio nesse ano de enfermidade, de pandemia, de desemprego, de aperto financeiro, de planos que foram jogados, né, fora, que não pôde ser cumpridos? Será que nós aprendemos alguma coisa? Jó não era um homem qualquer. Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar muitas vezes Deus elogiando homens. Mas com Jó, Deus do céu disse para o próprio Satanás: observa meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal, homem temente a Deus. Foi Deus quem falou bem de Jó, foi Deus que falou coisas boas de Jó, foi Deus que disse que Jó era um homem piedoso. E mesmo sendo Jó um homem piedoso, Jó enfrentou grandes provações na sua vida, perdas, enfermidades, tribulações. Nós aprendemos na história de Jó que o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico, e que o sofrimento que Jó passou tinha um propósito, e assim também o nosso sofrimento tem. Nós lemos a história de Jó, e se a gente for rápido na leitura, nós conhecemos em meia hora, em uma hora de leitura, toda a história de Jó, do início ao fim. Mas Jó, que estava vivendo na pele a dor, a enfermidade, o tumor maligno na sua carne, ele não sabia nem daquela conspiração cósmica, daquela disputa entre Satanás e Deus, onde Deus estava mostrando para o diabo que Jó era um homem íntegro, e Deus permitiu que o diabo então tocasse na vida de Jó, nos bens, nos filhos, na saúde. Jó não sabia que estava acontecendo essa conversa no reino espiritual. E quantas vezes nós estamos também enfrentando uma dor, enfrentando um problema, enfrentando um levantar do inimigo contra nós. Nós às vezes não sabemos, mas a batalha espiritual, ela é imperceptível aos olhos, e nós às vezes não vamos entender. Mas se a nossa confiança está no Senhor, se nós sabemos que Deus é o Deus da nossa vida, nós não podemos fraquejar. Na hora da dor, na hora da aflição, da perda, nós não podemos murmurar, questionar Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. Ainda que nós não entendamos, Deus sabe exatamente como conduzir a nossa vida. Alguém certa vez disse
que a dor, ela é uma mensageira de Deus. Quando o nosso corpo sente uma dor, ela está nos avisando que tem alguma coisa no nosso organismo que não está bem. A dor, a febre, a tosse, o espirro são sinais de que alguma coisa não está bem no nosso corpo. E no mundo espiritual também é assim. Deus às vezes nos permite passarmos por dores, por aflições, por situações adversas, para nos despertar para uma realidade espiritual. A dor nos ensina sobre Deus. A dor é mensageira de Deus. Nós aprendemos na dor, nós conhecemos mais sobre Deus na dor do que na bonança, na paz, na festa, no alívio, na comemoração. Deus nos ensina sobre a dor, porque tudo tem um propósito para Deus, tudo tem uma razão de ser. Jó perdeu na sua vida, no início da história de Jó, no capítulo 1, primeiro ele perdeu os seus bens. A sua perda primeira foi financeira. Ele perdeu seus bens, seus bois, seus camelos, ovelhas. Ele perdeu seus jumentos, ele perdeu seus servos, ele perdeu casas, galpões, propriedades. A primeira perda de Jó foi financeira. Logo na sequência, ainda no capítulo 1, nós vemos que Jó perdeu seus filhos. Morreram os 10 filhos de Jó no mesmo dia, na mesma tragédia. E depois, como se não bastasse, Jó então perde a sua saúde. Diz no capítulo 1, versículo 19, que todo o corpo de Jó foi tomado de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó estava apodrecendo em vida. Ele estava cheirando mal, as suas chagas, suas feridas, cheias de pus, de infecção. E ele mesmo diz isso. Se você olhar em Jó 19, 17, ele diz assim: o meu hálito é intolerável à minha mulher, o mau cheiro, e pelo meu mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Jó se tornou alguém que ninguém queria chegar perto, porque ele fedia, ele cheirava mal, ele estava apodrecendo em vida. A dor nos leva a conhecer melhor o nosso Deus, e o nosso Deus sabe a hora certa de deixar a dor doer, para nos ensinar e para cumprir os seus propósitos em nós. Às vezes nós não entenderemos. Eu não entendo os seus planos. Tem uma canção que diz isso, né? Eu não entendo os seus planos, eu não entendo os espinhos, mas eu sei que tudo tem um propósito. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Se a porta não se abrir, Ele continua sendo Deus. Interessante, na história de Jó, que quando a casa caiu, o teto desabou, e ali morreram os seus 10 filhos de uma só vez. Diz lá no capítulo 1, versículo 19, que veio um vento como um redemoinho nos 4 cantos daquela casa, e fez com que aquela casa desabasse sobre a cabeça dos filhos, matando um por um. E o que é interessante é que no final do livro de Jó, quando Deus vai se revelar a Jó, ter uma conversa com Jó, Deus responde a Jó no meio de um redemoinho. Talvez o mesmo vento que derrubou a casa matando os seus filhos, ali estava Deus respondendo para Jó do meio de um redemoinho, para mostrar que Deus, Ele é o Senhor do vento, do mar, do céu, da terra, da dor, do sofrimento. Nada acontece fora do plano de Deus, até aquelas coisas que nós não queremos ou que nós não queríamos que acontecesse. Qual de nós esperaríamos em 2020 uma pandemia? Qual de nós esperaríamos que o mundo inteiro teria que colocar um pano na boca, teria que se trancar em casa, que os comércios iam fechar, até as igrejas ficaram fechadas meses e meses?
Ah, se a gente pudesse escolher, se a gente pudesse determinar a nossa história, mas nós não podemos. Graças a Deus que nós não podemos, porque seriam 7 bilhões de pessoas no mundo tentando ser Deus, tentando prevalecer, tentando salvar a si mesmo e a sua família, e que se dane o resto. Mas Deus lá do céu, Ele contempla maus e bons, justos e injustos, e Ele sabe a hora certa de mandar sol, chuva, frio, calor. Ele sabe a hora certa de mandar tempestade, vendavais, terremotos, redemoinhos. E Ele ensina a nós por meio da dor. Deus tem propósito em tudo. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ao final, Jó se rende. Aqui no capítulo 42 que nós estamos olhando, depois desse breve comentário sobre a história de Jó, depois que ele ouve as perguntas de Deus, e alguém muito atencioso e curioso contou cada uma delas, e nos disse que são 56 perguntas que Deus faz para Jó, e nem Jó e nem nenhum outro homem poderia responder sequer uma dessas perguntas que Deus fez. Jó se cala, Jó se rende, e Jó diz, capítulo 42, versículo 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó se rendeu e reconheceu a soberania de Deus. E a pergunta que eu e você precisamos responder: será que ao final desse ano, um ano tão difícil e tão cheio de dores, de luto, de sofrimento, de enfermidade, de frustrações, de pandemia, um ano tão marcado pelo medo, pelo vírus, pelo Covid, será que também nós já nos rendemos e reconhecemos que Deus é soberano, que nós não estamos no controle, que nós não podemos salvar a nós mesmos, nem o nosso dinheiro, nem o nosso plano de saúde, nem o dinheiro dos poderosos? Exatamente nos países mais ricos foi onde começou toda a mortandade, todo o caos devido a essa pandemia. Será que ao final desse ano nós já reconhecemos? Jó conheceu a Deus na hora da dor, e Jó conheceu a dor na hora de Deus, porque quando vem uma dor para nós, foi na hora de Deus. Uma dor, ela nunca dói para sempre. Toda dor, como diz o Marcos Almeida, né? Toda dor é por enquanto. Mas é interessante que essa dor, às vezes, ela vai permanecer com a gente até a gente aprender o que Deus queria nos ensinar com a dor. Porque a dor vem no tempo de Deus, e ela vai embora, e ela é aliviada também no tempo de Deus. A primeira lição que eu queria que você guardasse nessa palavra de hoje é que Jó reconheceu o poder de Deus. Jó reconheceu o poder de Deus. Ele diz: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É como se Jó dissesse: tu és poderoso, Senhor, tu és Senhor da minha vida, tu podes fazer de mim o que tu quiseres, porque tudo o Senhor pode. E o que é interessante disso, meus irmãos, é que Jó faz essa declaração de que Deus pode todas as coisas antes dele sair do momento de dor e sofrimento, antes dele sair do caos e ter a sua vida restaurada. Ele diz: bem sei que tudo podes. Em meio ao sofrimento, em meio à dor, Jó reconhece o poder de Deus. Isso às vezes é intrigante para nós, porque se Deus pode todas as coisas, e Jó reconhece isso, por que Deus então não pôde remover a dor, ou evitar a morte dos filhos, ou evitar aquele tumor tomasse Jó de cima a baixo? Ainda assim Jó reconhece: o Senhor é poderoso, eu sei que o meu Redentor vive.
porque ele experimentou a presença de Deus, a dependência de Deus, mesmo que Deus, poderoso para fazer qualquer coisa, tenha permitido o sofrimento, tudo estava nos planos de Deus. Jó reconheceu o poder de Deus. A segunda lição desse texto que eu queria trazer para você nessa noite é que Jó, ele reconhece a sua limitação. Jó não apenas reconheceu o poder de Deus, mas também ele reconhece a sua limitação. Veja o que ele diz no versículo 3, na parte B do versículo: na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Coisas que eu não conhecia. Nós precisamos, meus irmãos, reconhecer a nossa limitação. Desde o início, lá no jardim do Éden, quando a serpente se levantou para tentar o primeiro casal a desobedecerem a Deus, qual foi a proposta do diabo? Qual foi a proposta da serpente, do Satanás? Vocês serão como Deus. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vocês serão como Deus. E Adão e Eva quiseram ser como Deus, e mal sabiam eles, ou lembraram eles, que eles haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus. Eles já eram como Deus, mas Satanás, no seu engano, levou-os a desejarem o poder que era de Deus, a glória que era de Deus. E assim, Jó não apenas reconheceu o poder de Deus, mas ele reconheceu a sua limitação. Precisamos reconhecer as nossas limitações. Volte aí para o capítulo 38. Olha as perguntas que Deus faz para Jó. Quem é este, versículo 2, que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos, os alicerces da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? As primeiras perguntas de Deus para Jó. Jó reconheceu a sua limitação, Jó se calou, Jó se rendeu ao poder de Deus, e ele reconheceu a sua fragilidade. Será que nesse ano de 2020 não fez algo parecido com cada um de nós? 2020 escancarou também a nossa fragilidade, a nossa limitação. Deus quebrou o orgulho dos orgulhosos. Deus quebrou a dor, traz um ensinamento pedagógico. Deus permitiu que nós passássemos pelo que passamos em 2020 para nos ensinar, porque Deus usa o tempo, o sofrimento, a dor, o luto, a enfermidade, o CTI, o acidente, a internação. Deus usa tudo para nos ensinar, para que nós possamos depender mais de Deus e confiar menos em nossa força, em nossa capacidade. Eu quero encerrar essa mensagem, ou caminhando aqui para o encerramento, pontuar para cada um de nós mais uma lição. Recapitulando a primeira lição, Jó reconheceu o poder de Deus em meio à dor. A segunda lição, Jó reconheceu a sua limitação em meio à dor. E a terceira lição, Jó reconheceu quem era Deus de verdade para ele. Veja o que ele diz no versículo 5, Jó 42, versículo 5. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu te conhecia só de ouvir. Antes da dor,
Deus era apenas um conceito para Jó. Depois da dor, Deus se formou, ou Deus se tornou real para Jó. Como você está chegando ao final desse ano de 2020? Será que você também conhece Deus de ouvir? Será que você acostumou a ouvir porque seu pai fala, sua mãe sempre falou? Você foi acostumado a vir para a igreja desde a infância e ouviu as sagradas letras. Será que Deus também para você é só um conceito? Será que você e eu conhecemos Deus de ouvir? Ou será que nós conhecemos Deus na realidade de experiência pessoal com Ele? Como está a sua vida com Deus após as dores e os sofrimentos de 2020? Como nós vamos iniciar esse novo ano, esse ano que acaba de chegar para nós? Há poucas horas estamos do ano de 2021. Tem pessoas por aí dizendo que 2021 será pior do que 2020. Tem gente que diz tudo, diz o que quer. O que nós sabemos é que o mesmo Deus que sustentou e permitiu o que aconteceu em 2020 continuará sustentando e permitindo o que virá sobre a humanidade em 2021. A questão é: qual é a sua posição diante de Deus? Como está o seu estado diante de Deus? Se Deus está falando conosco ao enviar para nós uma dor, um sofrimento, será que nós temos ouvido a voz de Deus? Será que nós temos percebido o agir de Deus na nossa história, na história da nossa família? Søren Kierkegaard disse: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas a vida só pode ser vivida olhando para frente. E a lição dessa frase dentro da mensagem de hoje é que quando nós olhamos para trás, nós vemos a mão de Deus, o cuidado de Deus conduzindo a nossa vida, guardando o nosso passo, abençoando a nossa jornada. Apesar de tanto sofrimento desse ano, olha nós aqui com vida, olha nós aqui podendo agradecer a Deus no último dia desse ano, ao invés de murmurar, ao invés de lamentar aquilo que a gente não conseguiu, a gente olhar para trás e ver que nós conseguimos muitas coisas pela graça e a mão de Deus. Talvez coisas que a gente não conseguiu nem nos anos sem pandemia. Deus nos deu a graça de vermos a obra dele acontecer na nossa vida. Olhamos para trás e vemos Deus cuidando de nós, e olhamos para frente e vemos com esperança que Deus continuará nos sustentando e dirigindo os nossos passos, porque Ele é Deus, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Não importa o que os adivinhos, os homens aí da economia e, enfim, os futurólogos dizem, a nossa vida não está na mão deles, a nossa vida está na mão de Deus. E é interessante que na história de Jó, e assim também na nossa história pessoal, tudo começa com Deus e tudo termina com Deus. No capítulo 1 nós encontramos Jó orando pelos seus filhos, lembra? Que ele acordava de madrugada e ele orava a Deus pelos seus filhos, e ele sacrificava a Deus pelos seus filhos, porque ele dizia: talvez tenham eles pecado contra o Senhor. O livro de Jó começa com ele orando, e o livro de Jó termina com ele orando, irmãos. No capítulo 42 que lemos, no versículo 10, diz: mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Tudo começa com Deus, tudo começa com a oração. A primeira área a ser restaurada na vida de Jó foi a sua comunhão com Deus, foi a sua vida de oração. Jó ainda estava com o corpo cheio de lepra, de tumor, de ferida, mas Deus falou com seus amigos: eu só vou ouvir a oração de Jó. E lá foi Jó para o joelho
sangrando de dor, cheio de feridas. Foi ele orar, não para que Deus tirasse as suas feridas, mas para que ele abençoasse os seus amigos. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida com Deus? Às vezes nós cometemos o erro de querer recuperar aquilo que a gente perdeu financeiramente, as perdas, os prejuízos, e nós lutamos e nos esmeramos e trabalhamos e ralamos e perdemos noite de sono, querendo reconquistar ou restituir aquilo que nós perdemos financeiramente. Mas Deus está mostrando aqui que a restituição em cada área da nossa vida começa com a vida espiritual, com a restauração da nossa vida com Deus, com o nosso altar diante de Deus restaurado. Nós vamos trabalhar no ano de 2021 sobre intimidade com Deus. Requer compromisso pessoal. A vida de oração e de comunhão do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu avô, da sua avó, não vai sustentar você, vai te livrar de algo pior. Mas você precisa buscar a Deus. Você precisa priorizar Deus na sua vida. Se 2020 não serviu para lembrar você e eu de que Deus está nos chamando para um concerto, o que nós vamos esperar para 2021, para 2022, se é que Jesus não volta antes? O que nós vamos esperar para pôr em ordem a nossa vida com Deus? Interessante, concluindo essa mensagem, que a palavra sorte do versículo 10 do capítulo 42, a melhor tradução dessa palavra não é sorte. A Revista Atualizada traduziu como sorte, mas a palavra no hebraico é cativeiro. A versão Revista e Corrigida traz exatamente isso. Tirou Deus o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Tirou Deus o cativeiro de Jó. Jó estava preso num cativeiro. A sua alma estava aflita, o seu corpo sangrando. Ele estava num cativeiro de enfermidade, de dor, de rejeição, de sofrimento, talvez até de depressão. Tirou Deus o cativeiro de Jó, mudou Deus a sorte de Jó. E eu te pergunto, qual é o cativeiro que Deus precisa tirar você para o ano de 2020? O que, pelo amor de Deus, que 2020 atrapalhou a sua vida e você orou pouco, e você leu pouco a palavra, para que você não venha levar para 2021, em nome de Jesus? O que você quer arrancar da sua vida em 2021? Coloque diante de Deus e peça a Deus que assim Ele possa mudar a sua sorte, Ele possa tirar esse cativeiro da sua vida, em nome de Jesus. E isso vai acontecer quando você estiver em oração. O ano ainda não acabou. São quase 9 horas da noite. Ainda faltam mais de 3 horas para o ano acabar. Ainda dá tempo de você orar. Ainda dá tempo de você derramar o seu coração diante de Deus e falar: Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda a viver uma vida mais íntima com o Senhor, uma vida de oração. Acende a chama do amor, do primeiro amor, aquece o meu coração com as coisas do Senhor. E eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, você que está aqui no templo, e você que está em casa, te convidar a orar juntamente conosco. Talvez o final do ano não está sendo melhor como o início. Talvez você está chegando ao final do ano com o coração pequeno. O que nos aguarda para 2021? Se a gente for pensar, humanamente falando, se a gente for confiar na ciência, na vacina, nos cientistas, a nossa esperança, antes da gente chegar na rua ali, ela já caiu por terra.
Maldito o homem que confia no homem, diz o Senhor no Salmo 118. Diz o Senhor em Jeremias 17. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Não comece 2021 sem pôr em ordem a sua vida com Deus. Isso é coisa séria. Porque a hora que vier a dor, a aflição, a hora que o vento soprar, a hora que as estruturas da sua casa, da sua vida, da sua família forem abaladas, que você não se dissolva, se derreta de medo, de pavor, mas que você possa permanecer firme, porque o Senhor é que te sustenta. E ainda que venha mais uma pandemia e outra, ainda que o vírus se potencialize e fique mais severo em 2021, que você possa descansar no Senhor, porque a sua vida está nas mãos de Deus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Que você possa orar, e que assim, agradecendo a Deus por estar vivo em 2020, no dia 31 de dezembro, que você possa entregar o 2021 ao Senhor, que você possa começar o ano decidido firmemente a não se contaminar com esse mundo, a não entregar os seus membros para o pecado, a não permitir que os seus pensamentos continuem lutando contra uma submissão a Deus. Que você seja submisso ao Senhor, e que o seu coração seja renovado, a sua mente seja renovada pela palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te pedimos nessa hora, meu Deus, tenha misericórdia de nós, porque assim como o teu servo Jó passou, ó Deus, por sofrimento tal, ó Deus, sofrimento esse que nenhum de nós aqui passou nem um décimo. Qual de nós que perdeu porventura 10 filhos ou 10 parentes numa só tragédia? Qual de nós aqui que já teve o corpo tomado de tumor maligno da planta do pé ao alto da cabeça? Qual de nós que já teve prejuízo igual Jó teve? Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, nos ajuda, ó Deus, a olhar para o Senhor e a, ó Deus, esperarmos no Senhor, porque do Senhor vem o nosso socorro e a nossa salvação. Ajuda-nos, ó Deus, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, que nós possamos reconhecer o teu poder, que nós possamos reconhecer a nossa limitação, e que nós possamos, ó Deus, reconhecer o Senhor como o verdadeiro Deus. Que a nossa vida com o Senhor não seja uma vida emprestada, um conhecer o Senhor de ouvir, um conhecer de segunda mão. Ó Deus, que nós possamos ter experiências pessoais com o Senhor de verdade, que venha mudar, ó Deus, a nossa estrutura, mudar, ó Deus, a nossa vida de verdade, meu Pai. Nós não sabemos se teremos um novo ano e se passaremos uma nova virada de ano em 2021. Nós não sabemos se estaremos com vida no dia 31 de dezembro de 2021. Ah Deus, mas agora nós estamos aqui com vida, ouvindo essa palavra. Deus, nos ajuda, meu Pai, a não vivermos para nós mesmos. Nos ajuda, meu Pai, a vivermos em obediência ao Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a consagrarmos as nossas vidas a Ti, a fazermos, ó Deus, da nossa vida, ó Pai, um altar de adoração ao Senhor. Ó Deus, não importa as circunstâncias, elas não determinam a nossa vida. Nós não somos, ó Deus, refém da dor. Nós não somos, ó Deus, escravos do passado, das lembranças, daquilo que fizeram conosco, contra nós, ou que deixaram de fazer. Ó Deus, a nossa vida está em Tuas mãos, e nós queremos orar pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, pelos nossos irmãos, pelos nossos vizinhos, e pedimos ao Senhor: muda a nossa sorte, meu Pai. Enquanto nós oramos pelo nosso próximo, tira-nos, ó Pai, do nosso cativeiro.
Ah, Deus, em nome de Jesus, dá-nos um novo ano de verdade, dando-nos, ó Deus, um novo coração, porque se o nosso coração continuar o mesmo, endurecido, obstinado e enganoso, ah, meu Pai, o ano será também o mesmo. Dá-nos um novo coração, para que tenhamos um novo ano. Dá-nos, ó Deus, uma nova mente, para que tenhamos um ano novo de verdade. Assim nós oramos e te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.